Capítulo 20. A tarde caía quando as irmãs chegaram aos domínios do pai. O poente fez Lívia recordar seus encontros com o centurião. Convidou a irmã para ir com ela até a clareira, ver a escrita que ele fizera no tronco da oliveira. Júlia leu a frase em voz alta e só então Lívia se certificou de que ele escrevera o que lhe falara. Nossa, irmã, é muito bonita. Eu sei, e... Lívia interrompeu a frase e começou a respirar ofegante. Lívia, o que há com você? Ela não respondeu. Lívia, fale comigo. Nero? Que a paz esteja com vocês. Quem é? Sou alguém que o governador do mundo envia para ajudá-las a usar para o bem o dom que foi concedido a ambas. Fazemos o bem, curamos feridas, febre e até meninos plebeus com a barriga fervilhando de serpentes. São esses pequenos gestos os responsáveis por ainda não terem perdido o dom. O que quer que façamos? Diga à sua irmã que vá, junto com você, à procura de Juliano Augusto, colocá-lo a par da situação de Máximo e Fúlvio e dizer-lhe que deve usar de seu conhecimento e das habilidades de vocês duas para ajudá-los. Está certo, nós o faremos hoje mesmo. Digam que foram mandadas por Sálvio e que a paz esteja conosco. Lívia abriu os olhos e não caiu prostrada ao chão como quando Nero se manifestava. Respirou fundo e sentiu inenarrável bem-estar. Júlia, que já se preparava para impor as mãos sobre a irmã, ficou boquiaberta. Não sabiam ainda que quanto mais evoluído o espírito que se comunica através do médium, mais sutis e benfazejas são suas energias, e não transmitem sensações desagradáveis com o intercâmbio mediúnico. No caso de Nero, além de possuir energias grosseiras, Lívia não tinha a educação mediúnica necessária para não somatizar tantos fluidos deletérios. Você está bem, minha irmã? Sinto indizível bem-estar. O que aconteceu? Esteve falando por você alguém que não o Nero, e mandou que procurássemos Juliano Augusto, para junto com ele ajudarmos Máximo. Juliano Augusto? Mas ele é cristão. Ouvi muito bem, devemos procurar por ele. Ainda hoje? É quase noite. Podemos usar o caminho das oliveiras e com os nossos mantos negros ficaremos quase invisíveis. Vamos, Lívia, não podemos desobedecer. O Espírito disse que nosso dom será tirado se não o empregarmos para o bem. E assim fizeram. Quando chegaram aos portões, havia luzes na suntuosa residência do patrício. As tochas crepitavam e ouviam-se ruídos de vigília. Bateram utilizando a aldrava e aguardaram alguns segundos. Um servo abriu e identificou as visitas, voltando rápido para anunciá-las ao patrão. Juliano estava com a mulher e o sogro, debruçados sobre os pergaminhos de Levi e Lucas. Não posso interromper nossos estudos evangélicos por pouca coisa. Pergunte do que se trata. Minutos depois, o servo retornava com a resposta. Senhor, elas dizem que foram mandadas por um tal de Sálvio e que devem ajudar alguém. Sálvio? O homem espantou-se ao ouvir o nome dado por ele próprio ao espírito protetor que acompanhava aquele grupo de cristãos. Mande-os entrar. Não vamos recolher os pergaminhos? Não, elas não oferecem perigo.
As irmãs penetraram o recinto, deparando com cena totalmente incomum. Servos e senhores sentados à mesma mesa, cheia de pergaminhos abertos. Boa noite! Desculpem-nos a visita sem aviso e a esta hora, que não é tão adequada. Eu sou Ania Júlia e esta é minha irmã, Ania Lívia. Nada temos a desculpar. Eu sou Juliano. Estes são minha esposa Mariã e meu sogro Décio. Zaqueu. Oh, sim, desculpe. Ele adotou o nome de Zaqueu quando se batizou cristão. Valério, José, Marta, João, Madalena, Judas, Maria e Lucas. Elas cumprimentaram a todos com um sorriso e um aceno de mão. Agora digam, como podemos ajudá-las? Primeiro, é indispensável que o senhor fique a par do que ocorreu a Máximo e Fúlvio. Com voz pausada, elas narraram toda a história, bem como a visão e a comunicação de Sálvio. É de fato desolador. Podemos ajudar Máximo? Sim, e Fúlvio também, embora devam saber que é um processo lento. Não é por causa de Fúlvio que estou aqui me arriscando a tomar uma surra de meu pai por sair à noite e a ser presa por sortilégios e conluio com cristãos. Vim pelo meu amigo Máximo. O outro quero que apodreça nas ruas de Roma ou no reino de Plutão. Lívia, não pode ser assim. Pense na atrocidade que fez a esse rapaz. Tudo que destruímos somos chamados a reconstruir. Está recebendo a bendita oportunidade de minorar seu crime e atenuar as consequências dolorosas que ele certamente lhe trará. Aproveite a chance que tem de se redimir. Com isso evitará lágrimas futuras. E você não é a única a se arriscar com nossa companhia. Nós também corremos riscos ao nos associarmos a assassinas de patrícios. Desculpe-me. Quer ser feliz, Lívia? Quer ter paz e amor? Então comece agora a plantá-los. Seja livre de seu júri interior. Mereça a felicidade que almeja. Está bem, vou ajudar. Mas não sou cristã. Como queira. Antes, gostaria de abraçar Valério. Posso? O velho homem levantou-se e abriu os braços para ela, que se atirou neles, sentindo imensa paz. Em seguida, sentaram-se à mesa e Zaqueu tomou a palavra. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Todos responderam. Desde os tempos imemoriais, agora e por toda a eternidade. Mestre querido, que a bênção do Pai, por seu intermédio, desça sobre nós, permanecendo até o fim dos dias. Dei-nos a vontade férrea de atuar nas lides dos trabalhadores aos quais foi confiada a continuidade de sua gloriosa missão. Que possamos, bom pastor, reconduzir as ovelhas desgarradas, a começar por nós mesmos, até o seu redil, onde nos espera o amor imensurável e incondicional de seu coração manso e humilde. Permita-nos a visita de seus anjos, para instruir-nos no dom da palavra e auxiliar-nos a adotar a decisão correta. Esteja conosco, agora e sempre. Ele leu o trecho dos escritos que hoje encontramos no capítulo 19, versículo 1 a 10 do Evangelho de Lucas, e com lágrimas abundantes enrolou o pergaminho. Então comentou: Meus irmãos, cada um de nós tem o seu momento de ser tocado pelo magnetismo salutar do Mestre. Vejam Zaqueu, homem acostumado à usura e ao espólio do alheio,
que o deixaram absurdamente rico de ouro e bens, mas faltava-lhe o maior tesouro, aquele que a traça não come e a ferrugem não destrói. Conquanto rico, era carente de misericórdia, que ao pé da letra quer dizer miséria no coração. Um dia, ao ver o rebuliço nas ruas, ele, que tinha estatura pequena, subiu em uma árvore para olhar nos olhos de Jesus. Este o chamou pelo nome e disse que iria à sua casa naquela noite. Todos ficaram horrorizados e ainda assim o mestre foi. Naquele momento, Zaqueu sentiu a necessidade de ressarcir seus irmãos de todos os prejuízos que causara. Ele fez ligeira pausa antes de concluir o comentário. Zaqueu aproveitou o chamado do Cristo para quitar seus débitos através do amor, ganhou o tesouro maior e se tornou feliz. Também feliz esteve o mestre, que adentrou aquela casa com a intenção de resgatar Zaqueu, e ao sair de lá, deixou um novo homem. E quanto a nós, amados irmãos, como estamos ouvindo o chamado do Cristo hoje? Lívia respondeu: não teria sido mais fácil para Zaqueu aceitar essa doutrina tão revolucionária por ter olhado nos olhos dele? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Não obstante, existem milhares de olhos do Mestre a nos mirar ainda hoje, Lívia. Você nem precisa subir em uma árvore para vê-los. Onde estão esses olhos? Nos rostos dos mendigos, leprosos, cegos e infelizes que povoam as ruas de Roma na mais completa miséria. São olhos de miseráveis, não de seu mestre. Tudo o que fizer ao menor dos meus irmãos é a mim que estará fazendo. É impossível não ver Jesus nos olhos e nas mãos estendidas dos condenados à desdita, que esperam nossas mãos para os libertarem desse cárcere. Nesse momento, não só nós vemos Jesus neles, eles também os veem em nós. Por que se deu o nome de Zaqueu? Por causa desse homem? Sim, é que desde a mais tenra idade tenho um sonho que se repete muito. Eu me vejo sobre uma árvore, no meio de uma multidão agitada, e me esforço para ver alguém. De repente, esse alguém olha para mim e vejo um par de olhos tão azuis que se misturam ao céu límpido da Palestina. Então, esse ser fala comigo, manda que eu desça, diz que é um esforço desnecessário, visto que logo mais estará comigo. Quando estive na Palestina, tudo me parecia familiar, e ao conhecer um cristão que me contou essa história, antes mesmo de ler os escritos de Levi e Lucas, batizei-me cristão e adotei este nome. Fez-se silêncio. Lívia, Zaqueu e mais alguns dos componentes da assembleia viram quando o Sálvio chegou, trazendo Máximo e Fúlvio com cara de poucos amigos. Aproximou Máximo de Lívia, que sentiu quando seu corpo estremeceu. Boa noite, Máximo, disse Zaqueu. E o que pode estar bom? Esse desgraçado já fez de tudo para prejudicar-me, e desta vez foi o extremo de me tirar a vida. Não acredito que ele tenha feito isso. Pergunte à minha aluna se estou mentindo. Não é mentiroso, apenas não parou para pensar. Como ele pode ter tirado sua vida se continua vivo? Estou no mundo dos mortos. Sente-se morto? Não. Você está me confundindo. Ninguém pode tirar sua vida. Ela foi dada por Deus. Você sabe o que ele fez comigo.
Nada que você nunca tenha feito com ele. Eu sei. Olhe para as minhas chagas. É uma dor insuportável. Releve e perdoe. E quanto a ele? Por ora, deve pensar em você. Se ele não me perdoa, por que devo perdoá-lo? Máximo, você teve a oportunidade, ou melhor, o privilégio de olhar nos olhos do Mestre, e quase 200 anos depois, não sentiu ainda a vontade de mudar? Lívia começou a chorar, um choro que na realidade pertencia a Máximo. Ele me tirou a Aurélia certa vez, e agora torna a me separar dela. Não, meu irmão, você é que se separa dela, adotando essa conduta vingativa. Desligue-se de Fúvio, para ter condições de encontrá-la quando chegar a vez dela de deixar seus despojos na terra. Pode me ajudar a curar estas feridas? Zaqueu fez um sinal para Júlia, que, impondo as mãos sobre a irmã, passou a transmitir a Máximo energias vindas de Sálvio. As feridas foram cicatrizando, uma sonolência acometeu o infeliz, que tão logo adormeceu, foi recolhido e levado para um posto de socorro. Já Fúvio, apavorado, desejoso de continuar em seu cargo no pretório, e ainda querendo se vingar das duas moças, não quis ser atendido. Saiu espavorido, sem perceber a presença do inimigo. Dirigiu-se a seu antigo local de trabalho. Encontrou uma leva de outros espíritos que lá também estavam, ainda dando ordens e tentando participar das bandalheiras que eram cometidas no seio do poder. Zaqueu estava visivelmente emocionado. Fora um espetáculo de luz e amor divino socorro ao professor. Lívia sentia-se feliz. Em sua concepção, ele havia sido levado para o Elísio, onde descansaria pela eternidade ao lado dos deuses. Juliano agradeceu a Jesus os bem-sucedidos trabalhos da noite e encerrou a assembleia, lembrando a Lívia que era imprescindível contribuírem para que Fúvio igualmente saísse da deplorável situação. Ela concordou, mas no íntimo pensava em nunca mais comparecer àqueles encontros cristãos e que Fúvio fosse para os infernos. Assim que a reunião foi encerrada, um jovem que aparentava mais ou menos 25 anos adentrou o recinto. Apesar de mais alto e menos forte, era parecido com Fábio, o que fez Lívia suspirar à lembrança do amado. Este é meu segundo filho, Cláudio. Olá, saudou Júlia. Também serve ao exército? Não, sou comandante de um anal da esquadra romana. É muito parecido com Fábio. Conhece meu irmão? Júlia, fingindo abraçar a irmã, aplicou-lhe dolorido beliscão no flanco direito e apressou-se a responder. Claro, sempre vemos as legiões chegarem e saírem de Roma. Nós o conhecemos de nome e de vista. É isso, completou Lívia constrangida. Se nos dão licença, senhores, eu e minha irmã precisamos voltar para casa. Posso fazer companhia às Patrícias, ofereceu Valério. Moro por aqueles lados. Passo dentro das terras de seu pai para chegar em casa. A gentileza foi aceita de bom grado. E então partiram as irmãs para finalizar aquele dia memorável, o de seu primeiro contato com o cristianismo. 2 dias depois, Lívia estava em seus aposentos, quando uma escrava bateu à porta, informando que o pai a chamava no triclínio. Ela desceu apreensiva.
estado que se acentuou bastante quando viu o senador Agripa ao lado de Caio. Ajoelhou-se e beijou a mão do genitor. Ignorou o senador, que da última vez não respondera ao seu cumprimento. Lívia, o nobre senador acaba de me inteirar de fatos que custa crer. Considerando que ele é um nobre patrício e jurou por todos os deuses, reclamei a sua presença apenas para que você se defenda, se é que pode haver defesa para fatos tão degradantes. Se ele se refere a Fúlvio, não pode acusar-me sem provas. Não se trata de Fúlvio. Segundo o nobre senador, você esteve se encontrando às escondidas com o centurião Fábio, no meio do bosque. Ela permaneceu muda. Você sabia que ele já deu a Agripino o anel de ferro, que substituirá pelo de ouro tão logo volte da Gália? Não será. Ele vai se casar comigo. Não seja ingênua, zombou Agripa com os dentes trancados. Por que se casaria com uma mulher tão fácil a ponto de se entregar a ele sem o devido compromisso, entre as oliveiras? Antes de partir, esteve em minha casa, confirmando o casamento com minha virginal Agripina, que é, sem dúvida, o modelo de matrona romana. O senador me ofende em minha casa, diante de meu pai. Engana-se, Lívia. Não tem mais casa ou pai. Comportou-se como uma vadia, com um homem comprometido, e está desonrada para sempre. Eu não tenho filha desonrada. Papai, eu vou me casar com ele. Só se ele fosse um idiota para trocar a Agripina por você. Seria como trocar ouro por bronze. Uma mulher de classe e recatada por uma vadia, que anda seminua pelas ruas de Roma e se deixa levar por homens comprometidos. Lívia estava petrificada. Nunca imaginara ouvir tantos insultos do próprio pai. Agripa trazia nos lábios um sorriso cínico de vitória. Levantou-se e disse com a arrogância estampada no rosto: Amigo Caio, vou para casa. Minha obrigação de amigo, que é abrir os olhos cegos de pai, está feita. Dou-lhe agora licença para que aplique a esta mulher o corretivo que achar cabível. Saiu, deixando pai e filha a sós. Lívia encarou o pai. Seu corpo tremia de medo, vergonha e ódio do senador. Envergonho-me de ter uma filha tão vulgar. Nem as prostitutas da casa de sua prima se encontram com homens no meio do bosque. Não ouse responder uma só palavra, somente ouça. Você deve sair de meus domínios, unicamente com a roupa que veste. Nunca mais se apresente a ninguém como filha de Caio Július. Não será dona de uma moeda minha quando eu morrer. E se passar por mim pelas ruas, finja que não me conhece. Você só terá direitos de filha outra vez se estiver casada, mesmo que seja com um plebeu, escravo ou estrangeiro. Não a quero ver se não estiver casada. Bem sabe que só os cidadãos romanos podem se casar. Ainda que não haja cerimônia, só admitirei no seio da família se estiver vivendo com um homem que a assuma como esposa. Isso quer dizer que se um homem a aceitar como tal, desonrada, eu, como pai, nada terei a reclamar de você. Vou provar ao senhor que o senador está errado. Voltarei casada com Fábio. Prefiro que viva com o escravo de minha própria casa a vê-la casada com esse maldito. Ele deve desposar a filha de Agripa, ou terei problemas com impostos. Ele ameaçou o senhor com isso? Quer casar a filha à custa de chantagem? Você não entende desse assunto, que pertence a homens.
Portanto, aviso: se atrapalhar o casamento de Agripina, nem que vem da minha propriedade, eu terei como pagar tantos impostos atrasados. Impostos esses que o próprio Agripa não cobrou por causa da amizade que tem pelo Senhor, papai, e que deve ter documentos provando sua inadimplência com a águia? Ania Júlia, não permiti que entrasse na conversa. Não pode ceder à chantagem desse homem, é sua filha. Não mais. Depois da vergonha que me impôs, saia de minha casa, Lívia, e só entre nestas terras casada. Ela saiu pelos jardins, tendo o coração em frangalhos. Não trazia nada, nem suas roupas, nem moedas, nem suas joias. Ao tocar o próprio colo, notou uma corrente de bronze. O medalhão do bom pastor estava com ela. Pensou em procurar Valério. No mesmo instante, Nero soprou-lhe ao ouvido: procure sua prima Lucila. Vá ter uma vida mais sedutora. Pensando ser ideia dela própria, tomou essa decisão. Júlia chamou por ela, abraçou-a e garantiu que aos poucos levaria todos os seus pertences, sem que o pai percebesse, e queria vê-la todos os dias. Lívia, a mãe, fizera a filha prometer que se casaria o mais rápido possível para voltar à casa paterna. Se assim não ocorresse, ela se mataria, como a esposa de Agripa. Lívia permaneceu longo tempo na clareira. Chorou de raiva, medo e apreensão pela ameaça da mãe. E os impostos? Seria verdade que o desgraçado senador faria a águia confiscar os bens de seu pai? Correu para a casa da prima. Alguma sugestão ela deveria ter para ajudá-la. Depois de relatar os fatos com minúcias, a prima pensou por alguns segundos e afirmou: está tudo bem. Seu pai a quer casada e sua mãe se matará se isso não ocorrer. Pois você se casará. Com Fábio, é lógico. E os impostos? Aquela raposa velha pensa que pode jogar sujo? Não se lembra que eu disse que sou o próprio Tibre? Posso jogar bem mais sujo. Por ora, vamos enviar uma mensagem a Fábio contando tudo. E quanto ao senador, deixe-o comigo. Ele não é homem de se meter com Lucila. Se pode levar seu pai à falência, eu tenho como levá-lo à arena. É uma troca justa, que ele, por certo, não vai querer fazer. Você voltará ao seio de sua família, casada com seu centurião, e ele e a virginal filhinha que apodreçam no reino de Plutão. Lucila, nem sei o que faria sem você. Bem, mãos à obra. Conheço 2 irmãos, Crasso e Dídio, que vivem de levar mensagens às mais longínquas províncias. Como a 10ª está a 2 dias daqui, não cobrarão muito caro. Vou mandar um inútil buscá-los já. Se não estiver em Roma, acharemos outros mensageiros. Agora me diga, é verdade o que Agripa contou ao seu pai? O quê? Você e Fábio... Eu e Fábio o quê? Lucila suspirou fundo, num gesto de impaciência. Lívia, quero saber se você fez o que deveria ter feito só quando se casasse. A jovem, mordendo as unhas da destra, balançou a cabeça num gesto afirmativo. Ai, por todos os deuses! Você não tem uma gota de juízo. Mali principi, malus exitus. Quem mal começa, mal acaba. Tudo bem, aquele desgraçado vai ter de se casar com você. Não quero que o obrigue a isso. Ele gosta de você. Esteja em paz. Quando Agripa chegou em casa,
encontrou a filha esperando por ele no vestíbulo. Posso falar com o senhor? Claro, minha filha. De que precisa? O que foi fazer na casa de Caio? E desde quando deve haver motivo para visitar amigos? Sei muito bem que não são mais amigos, desde que meus irmãos voltaram daquela ceia com as alianças nos bolsos. Isso já foi superado. Eu e Caio somos amigos outra vez. Por que mente para mim? Sei que foi informado da traição de Fábio e escondeu o fato de mim, que sou a maior interessada. Agripina, minha querida, você é sensível como uma flor. Eu apenas quis poupá-la de desgostos. De mais a mais, Fábio está sempre às voltas com a casa de Lucila, e você sabe disso. Papai, não se faça de bobo. Sabe bem que não se age assim. Não se trata de escravas estrangeiras ou prostitutas. Lívia é uma cidadã romana. Isso é traição. Não se preocupe, tudo já está resolvido. Ao regressar, Fábio se casará com você. Não é certo. Não tenho direito de tomar para si meus problemas. Sabe por que sou sensível como uma flor? Porque o senhor e meus irmãos nunca me deixam sofrer, nunca me expõem à vida como ela é. Como eu me tornar resistente dessa maneira? Deixe-me, pelos deuses, enfrentar as adversidades que vêm para mim, falava aos gritos. Não fique nervosa, filha. Não me meterei mais em seus assuntos. Quanto ao seu casamento, você não conseguiria resolver sem minha ajuda. E o senhor acredita que está resolvido? Claro. Ameacei Caio com o confisco de seus bens, se a filha dele atrapalhasse os seus esponsais. E eu que sou ingênua? Poder por poder, todos os envolvidos nessa história têm. Acha mesmo que se Fábio quisesse casar com aquela feiticeira, ele e a família não têm condição de pagar todos os impostos atrasados da propriedade de Caio? Por acaso esqueceu que Juliano Augusto foi procurador de César e é íntimo do imperador? E Fábio? Esqueceu que ele é protegido de Prisco VI, outro poderoso de Roma? Sem contar Lucila, que obviamente tomará o partido da prima. Conhece o poder dela? É o poder de todos os poderosos que frequentam sua casa. Se quiser afastar meu noivo da feiticeira, não o fará com ameaças a Caio. E como seria? Deixe por minha conta. Permita-me lutar pelo meu noivo. Tenho de atacar o ponto central do problema. Devo fazer que Lívia odeie Fábio e que seja um ódio recíproco. Então sim, estará tudo resolvido. E como fará isso? É problema meu. Eu cuidarei dele. Classo e Didio chegaram à casa de Lucila ao pôr do sol, prontos para partir no encalço da 10ª. Receberam das mãos dela a metade do valor cobrado e combinaram o restante para quando trouxessem a resposta. Na mensagem, Lucila explicava ao centurião os pormenores do ocorrido e pedia que ele a instruísse quanto ao que fazer com a desventurada prima, que se encontrava sob sua proteção. Aproveitava para pedir que dissesse a Flávio que ela infelizmente o amava. Quando a casa de Lucila iniciou suas atividades, ela conduziu a prima para o seu próprio aposento e disse que não deveria sair dali, que ninguém poderia vê-la, pois eram muitos os amigos de Fábio que frequentavam aquela casa. A 10ª acampara e montara suas defesas em local plano e verde, quase na fronteira norte da península. Prisco VI descansava em sua tenda
quando Fábio pediu licença ao general, saudando-o segundo as regras militares. Entre, filho. Quer tomar um pouco de vinho? Ou prefere essa bebida espumante, vinda do Oriente? Ambas me agradam, porém, prefiro não beber. Pode acontecer algum ataque durante a noite e eu tenho 80 homens para comandar. Você está certo. Não é resistente a bebidas como eu. Sei que é um leão com a espada na mão e um gatinho quando empunha o cálice. Eles gargalharam gostosamente. Posso ficar um pouco aqui com o senhor? Claro, filho. Sente-se ao meu lado. Vamos conversar? Estou sem sono. Eu também não consigo dormir. Parece preocupado? Há algo que o aflige? General, os últimos dias em Roma foram os melhores e os piores da minha vida. É sua última campanha, filho. Ao fim dela, se tornará, como sempre quis, um pretoriano. Eu lhe prometi. Não é a guerra que me aflige. Na verdade, nem sei se quero deixar a 10ª. Afastar-me do Senhor, a quem tanto estimo. Trata-se do meu casamento. Estou em uma situação complicada. Veja bem, minha noiva é um modelo perfeito de esposa romana, a verdadeira matrona, filha legítima da águia. Sei que o correto seria eu me casar com ela e viver em paz, tranquilo com uma esposa que, além de ser perfeita como tal, me ama incondicionalmente. Mas não sei mais se quero uma esposa perfeita. Apaixonou-se por uma plebeia? Escrava? Ou quê? Não, é uma cidadã romana. Contudo, não tem o recato de Agripina. É impulsiva e atrevida, ousada, talvez inconsequente. Não sei ao certo. Sinto que se a desposar, terei problemas todos os dias. O senhor acredita que ela esteve às portas do pretório em trajes noturnos, cavalgando como legionário? É uma prostituta romana? Não! Exclamou quase num grito. É filha de nobre militar aposentado. Porém, não tem modos de uma patrícia. O senhor me entende? Prisco VI soltou gostosa gargalhada. Acha que pode domá-la? Sinceramente, não. Além do mais, se ela se tornar igual a Agripina, perderá o encanto que a faz única. Não tenho dúvida de que também me ama com loucura, mas é incapaz de obedecer quando está certa do que quer. Disse em um dos nossos encontros que se eu fosse à casa de Lucila, entraria lá e faria um escândalo até que eu a acompanhasse. Se eu desposar, vai me envergonhar demais. E você esteve em casa de Lucila? Não, não seria tão louco. Então, ela não poderá envergonhá-lo se você for fiel. Não se comete adultério com prostitutas, escravas ou estrangeiras. Filho, disse em tom de censura, gostaria de ver essa moça nos braços de um escravo ou estrangeiro? Seria capaz de varar os dois com a minha espada. E por que acha que ela deve aceitar essa situação? Eu sou homem. Homens e mulheres são diferentes apenas na fisiologia. Temos modos de sentir análogos, ressalvado o fato de que a mulher é bem mais rica em sentimentos. Se a hipótese de ver sua esposa nos braços de um plebeu o faz sofrer, para ela seria ainda mais doloroso, porque as mulheres são muito mais amorosas que nós, homens. E se amamos nossas mulheres, não queremos vê-las sofrer. Uma patrícia não pode envolver-se com um plebeu. E um patrício pode fazê-lo com quem quiser? Não, Fábio. Somos todos iguais, homens e mulheres, patrícios e plebeus.
Não faça aos outros aquilo que não gostaria que lhe fizessem. Se não suporta a traição, jamais deve trair. O senhor pode ter razão. Só que em Roma, ninguém pensa assim. Eu penso. Seu pai também. Ou já o viu com escravos? Não temos escravos em casa. São todos servos remunerados. E meu pai nunca dormiu com uma. Claro que não, Fábio. Ele não quer fazer sua mãe sofrer, porque a ama. E o que eu faço? A qual das duas você ama? Amo Lívia, de maneira incomensurável, irresponsável e louca. E quanto à outra? Sinto carinho e ternura por ela, e me julgo preso às promessas que fiz. Temo torná-la infeliz se não a cumprir. Não somos responsáveis pela felicidade de pessoa alguma, porém, o somos pelas promessas que fazemos. General, o senhor é cristão? Fala como os que eu conheço. Seu pai ou seu avô? Os dois. Sim, eu sou cristão. Não tem medo de morrer por isso? Se todos os dias me arrisco a morrer por Roma, por que temeria morrer por Jesus, que é o Senhor absoluto dela inteira? Todos que estimo são cristãos. É uma tragédia. Um dia você irá retribuir o abraço do mestre. Que abraço, general? Nunca abracei esse Jesus. Ele abraça o mundo todo. Mesmo os que não querem ser abraçados estão envolvidos por sua energia. Certo. Então me dê um conselho imparcial, sem influência cristã. Acha que devo desposar Agripina? Não me faça essa pergunta. Seja qual for a resposta, se você for muito feliz, nunca se lembrará da minha opinião. Em caso contrário, me amaldiçoará todos os dias de sua vida. Está bem, vou reformular a pergunta. O que o senhor faria no meu lugar? Eu me casaria com Agripina. O rapaz se pôs de pé e beijou a testa do general. Foi saindo da tenda cabisbaixo, com o coração destroçado pela resposta do superior. Lívia estava sentada à porta dos fundos da casa de Lucila, quando viu Júlia chegar. Correu e abraçou a irmã, que trazia mais alguns de seus pertences, entre eles o elmo de Fábio. Pegou o aparato e correu para dentro, deixando a irmã sem saber o que ela pretendia. Lívia procurou por Ariadne, que alisava a sola dos pés com uma pedra, na tentativa de esfoliá-los. Ariadne, posso perguntar-lhe uma coisa? Sim, o que quer saber? Você ama Fábio? Ela deu uma risada escandalosa. Claro que não. Ainda bem que não. Gosto dele, só isso. Poderia dar-me os elmos que tem dele? Como não? Pode pegar quando quiser, não me importo. Por que me importaria com aquela sucata? Mas ouça um conselho. Não tente recuperar todos. Licínia e Sabina, por exemplo, nunca lhe darão os delas. Eu pegarei. Lívia, esqueça o passado escabroso de Fábio. Tente acreditar que daqui para diante será diferente e seja feliz. Quem vive no passado sofre várias vezes o mesmo revés. Sabina é tão bonita. É linda e já pôs bastante gente a perder por causa dessa beleza. A mãe de Agripina? Foi uma de muitas pessoas que ela desgraçou,
Várias lutas de morte foram travadas por causa dela. Diversos homens chegaram à falência financeira e moral por essa belíssima mulher. Fico pensando no que acontecerá a ela quando estiver velha, já que a beleza é efêmera. Ela deve ser muito rica, deve ter reservas para a velhice. Dizem que não, gasta tanto quanto ganha. Lucila e Júlia interromperam a conversa ao gritar que Crasso e Didio estavam chegando. Saíram as 3 à porta para receber os mensageiros. Eles, porém, não traziam nenhuma mensagem de Fábio. Quando Lucila e Lívia bombardeavam os rapazes com perguntas que não tinham tempo para responder, Júlia pediu à prima e à irmã que os deixassem falar. Crasso explicou. Dona Lucila, o que ocorreu foi o seguinte. Encontramos a 10ª perto de Pisa. Não foi difícil localizar o centurião Fábio, que veio ter conosco e recebeu a mensagem em mãos. Quando questionei sobre a resposta, ele se negou a mandá-la, dizendo que o teor da mensagem da senhora não era problema dele, um homem comprometido com filha de senador. Então, eu lhe pedi algo que provasse termos estado juntos, para poder receber a outra parte do meu pagamento, e ele me deu isto. Colocou na mão de Lucila uma munhequeira de couro, dentro da qual havia uma pequena trança cor de ébano. Lívia tomou da mão da prima o aparato militar e viu a trança em seu interior. Teve a sensação de que Roma ruía sob seus pés. Em silêncio, voltou para o interior da casa da prima. Lucila estava estarrecida, quase sem voz, quando agradeceu e deu a outra parte do combinado aos irmãos, que saíram dizendo estar sempre à disposição. Foi ter com a prima, que encontrou abraçada a irmã. Lívia, esse aparato pode não pertencer a Fábio. Conheço o cheiro dele e esta trança, de meus próprios cabelos, eu lhe dei no dia de sua partida. Não tente amenizar, prima. Fábio me enganou, mentiu-me, despropositadamente. Desgraçado! Se não morrer nessa campanha, eu o matarei aqui. Júlia quase gritava. Eu avisei, Lívia, que não devia envolver-se com aquele calhorda, que era melhor ficar reclusa em casa até ele partir. Vou me vingar desse maldito, minha irmã. Ele pensa que pode tripudiar assim sobre as feiticeiras de Roma? Eu a ajudarei, prima. Começarei por denunciar suas origens cristãs, bem como sua desonestidade. Parem! Lívia gritou entre lágrimas. Não pensam em mim? Planejam uma vingança em meu nome para daqui a 2 anos e nem se preocupam em perguntar como eu me sinto? Olhem para mim! Não podem ver como estou sofrendo? Além de toda esta humilhação, minha mãe corre o risco de se matar por minha culpa. Vou ter de olhar para Agripina e baixar a cabeça. Pelos deuses, eu não tenho a menor noção do que fazer. Lucila, posso trabalhar aqui em sua casa? Não, Lívia. Não desejo esta vida para você. Seus pais a querem casada? Pois assim eles a terão, antes do que imaginam. E quando aquele cretino do Fábio voltar, você será uma mulher casada. Ninguém vai querer me desposar. Nem eu quero me casar com ninguém. Está difícil. Não deseja se casar. Prostituta não vou permitir que seja. Nem vestal pode mais ser, não é? Posso saber o que você pretende? Quero ser esposa de Fábio, disse aos berros. Você não é mais criança para fazer pirraça, irmã. Ouça o que a prima tem em mente. Ela sempre tem boas ideias.
Eu sei de um marido para você, que não é bem um patrício. É filho de provincianos, nascido em Roma. Logo, seus filhos serão cidadãos romanos. Mesmo sendo plebeu, tem dinheiro. Apesar de não ser tão belo e forte, tem sua graça. Que troca horrorosa! De quem está falando? Otávio, o comerciante, filho dos gauleses. Lívia chorou alto. Não, prima, ele é ridículo. Tem alguma outra opção? Prefiro o prefeito gordo. Ele já é casado, Lívia. Pense, Otávio gosta de você. Não é tão mal assim. E se ele aceitar, deve lembrar-se de que lhe estará fazendo um favor. Portanto, seja grata. Tem razão. Se ele fizer isso, vai solucionar muitos problemas. Minha volta à família, impedir o suicídio de minha mãe, os impostos atrasados de meu pai. Diante da situação em que me encontro, se Otávio se casar comigo, será meu salvador. E se Fábio é um caso perdido, nada mais tenho a esperar do amor. Pelo menos, casada com ele, salvarei minha família. Posso falar com ele? Pode. Agora me deem licença, preciso ficar só. Sozinha no quarto, Lívia tomou uma candeia e derramou todo o azeite no chão. Apanhou a trança e a colocou na poça do líquido inflamável. Então segurou a munhequeira com as duas mãos e ficou a fitá-la indefinidamente. Levou-a aos lábios e, após beijo prolongado, juntou a trança e ateou fogo. Sentindo-se a última das mulheres, deitou-se e chorou até adormecer. No dia imediato, Lucila mandou chamar Otávio, que veio sem demora. Astuta qual raposa, ela disse ao rapaz que tinha uma proposta tentadora, que a despeito de lhe custar alguns denários, era um negócio com que ele lucraria muito. E, em poucas palavras, contou que a desajuizada prima, Lívia, se envolvera com um centurião comprometido e fora expulsa de casa, só podendo voltar na condição de mulher casada. Acrescentou que vários patrícios lhe dariam grande soma para interceder por eles junto à prima. No entanto, por ser ele vizinho e ter um fraco pela Patrícia, faria isso em seu favor, se pagasse mais que os outros. O rapaz estava indignado. Lucila queria vender-lhe uma esposa desonrada? Uma patrícia, desde a mais remota origem genealógica. Se você não quiser, há vários filhos de Roma loucos para negociar comigo. Pense bem, ninguém sabe do ocorrido, a não ser você e a família dela, porque o centurião em questão está morto. Logo, o que tem a temer? E quanto a ela? Aceita desposar quem eu disser que será melhor. Quanto você quer? Depois combinaremos. Sabe que não poderá ter uma cerimônia no templo, nem na casa dos pais de Lívia, não sabe? Sim, os plebeus que não são fabulosamente ricos não têm direito ao casamento. Portanto, eu farei bela festa em minha casa, que será fechada para as atividades cotidianas. Serei para Lívia a pronuba. A pronuba não deve ser casada uma única vez? E Patrícia honrada? Sim, e a noiva também deve ser virgem, e o noivo um patrício. Vou assessorar Lívia como se fosse sua mãe, e quero todos os rituais do rapto das Sabinas. Tome esta aliança de ferro e coloque-a em sua noiva. A de ouro deverá estar com você no dia do casamento. Seja como quiser.
Mas quanto isto vai me custar? Depois de tudo consumado, eu lhe darei a conta da festa e do nosso trato. Quero esse casamento realizado dentro de 1 semana. O rapaz saía da casa quando viu a noiva. Aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Já sabe quem Lucila escolheu para se casar com você? Sei. E isso é do seu agrado? Sim. O que posso esperar de você, Lívia? O que deseja de mim? Que me ame, respeite, obedeça, cuide de minha casa e me seja fiel. Prometo ser-lhe fiel, cuidar da sua casa, obedecê-lo e respeitá-lo. Quanto a amar, farei tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir. Ele tomou sua mão esquerda e colocou a aliança de ferro, símbolo do noivado, em seu dedo anelar, que, segundo a tradição romana, era ligado ao coração. Dessa forma, 1 semana depois, Lívia se tornava esposa de Otávio, pondo em sua vida uma pessoa que não estava destinada a ela. A noiva estava vestida como mandava o ritual, a túnica branca, chamada de túnica correta, o véu alaranjado, o flâmio, e por cima deste a coroa de flores de laranjeira. Lucila juntou as mãos direitas dos noivos e a festa seguiu até a noite, quando ocorreu o dedúctio, uma simulação de rapto da noiva pelo noivo. Ela se escondia nos braços da mãe, no caso de Lucila, enquanto o noivo fingia arrancá-la à força, tudo acompanhado de lamentos e lágrimas fingidas. Nesse dia, porém, as lágrimas eram sentidas de verdade. O ritual era uma alusão ao rapto das Sabinas, quando Rômulo e os companheiros tomaram suas esposas, recorrendo à força. Aproveitando as exigências do ritual, Lívia saiu da casa da prima para a de Otávio em choro convulsivo. Não terminou o ritual, que exigia alguns procedimentos na nova casa, onde normalmente haveria outra festa, e a pronuba deveria preparar o leito nupcial. Chegou com Otávio e não lhe permitiu carregá-la nos braços para adentrar o novo lar. Lívia, é a tradição. Se você tropeçar às portas da nova casa, será mau presságio. Isso é bobagem, não vou tropeçar em nada. Uma vez na nova casa, que na realidade não era nova, visto que Otávio já vivia lá há mais de 10 anos, deixando tudo em sujeira lastimável, ele começou a impor suas exigências. Como minha esposa, a partir de hoje não admito que entre na casa de Lucila, nem que ela entre aqui. E não quero que tenha qualquer contato com ela. Não aceito em hipótese alguma que faça feitiços em companhia de sua irmã. E nunca saia de casa sem dizer aonde vai, com quem vai e quando volta. Isso é um despotério. Não pode exigir que não veja a Lucila. Ela é minha prima e amiga. É uma prostituta. Lívia ficou em silêncio. Sabia que Otávio passava muito tempo fora e veria a prima nessas ocasiões. No dia imediato, foi junto com o marido à casa dos pais. Lívia, a mãe, exultava. Caio se sentia aliviado e ela pôde voltar ao seio da família. Às escondidas, continuou seu trabalho com a irmã, o que lhe assegurava seu próprio dinheiro, e ainda recebia poupuda mesada do pai, mas desta Otávio se apropriava e a somava aos seus bens, de onde só saía em caso de necessidade extrema. E o tempo foi passando. Se Lívia não amava o marido, também não o odiava.
Até nutria por ele certo carinho e chegava a se preocupar com seu bem-estar, cuidando da casa, das roupas e da alimentação dele com prazer. Estava feliz por ter retornado à família e grata a ele por isso. Valia-se de suas ausências para encontrar a prima, e nessas oportunidades era comum ver Agripina com a aliança de ferro, que fazia questão de ostentar. Nesses dias, Lívia tinha crises de choro e sentia muito ódio da rival, bem como de Fábio. Entretanto, os dias seguiam, e na maior parte do tempo, a jovem se sentia em paz. Gostava do marido, que mesmo não sendo polido e romântico, sempre lhe declarava amor. Embora agisse de modo a demonstrar o contrário, constantemente repetia que amava a esposa,